Correria para recuperar o tempo parado, sem atividade física, né? Basta uma espiada rápida para a gente perceber. Aí na sua cidade, nos parques, ou aí mesmo, né? No quarteirão da sua casa, muita gente caminhando, correndo. As academias estão lotadas, né? Mas aí vem um detalhe. Muitos exageram e daí sabe o que acontece? Se machucam. Quais são as lesões mais comuns que a gente pode ter ao se exercitar de forma errada, vamos dizer assim. Eu estou aqui com o ortopedista Leandro Gomide, né, que veio justamente trazer orientações sobre isso. Leandro, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Depois dessa história, vamos um negócio mais leve, né? Vamos lá. Você pode participar com a gente pelo 99897.1000. É isso que acontece, quer dizer, se eu vou... Estava parado há muito tempo, aí começo a fazer exercício. O risco de uma lesão é muito alto? O que a gente preconiza, Mônica? Que a pessoa ela tem atividade física com frequência. Então, ela tem que praticar regularmente. O que a gente vê, muitas pessoas querem fazer a atividade física só na época do verão. Porque na época do verão vai para o clube, aí coloca biquíni, né, a sunga. Vem o carnaval. Aí vem o carnaval, então... É aquele que a gente chama de projeto verão. Então, as pessoas começam em novembro, dezembro, a praticar atividade física para dar uma melhorada na musculatura, né, na estética do corpo. E, com isso, eles querem acelerar muito. Então, faz atividade física numa intensidade muito alta, sem uma preparação da musculatura, aí é onde que vem o perigo, vem a lesão. E aí vai de domingo a domingo? Isso. Então, a pessoa que poderia ter dividido essa atividade física ao longo do ano, então ela faz 7 dias por semana. Então, não dá o tempo para a musculatura relaxar, a descansar o tanto que ela precisa para ter uma sobrecarga de exercício no outro dia. Então, esse excesso vai se acumulando, aí é onde que aparece a lesão. E muitos fazem até sem orientação também, né? Do profissional da educação física, né? Esse é outro problema que a gente tem, né? Hoje em dia nós estamos muito na moda que um tipo de atividade física que é o crossfit, né? Então a gente pede que a pessoa procure uma academia que tenha crossfit, mas que ela seja regulamentada, seja uma academia que tenha os certificados para fazer o crossfit. São 2 níveis, né? Tem academias que têm um nível, tem academias que já tem o segundo nível, que é um nível mais avançado, tá? E tem academias que a gente está escutando aí que não tem esse certificado. Então, além da pessoa ter consciência que tem que fazer uma atividade física com regularidade, a pessoa precisa ter uma academia que também esteja certificada, né? Para que senão a lesão pode aparecer. Nós fizemos aqui para vocês, olha, aqui os pezinhos da academia, né, que a gente usa muito para fortalecer a nossa musculatura e com algumas lesões mais comuns com toda essa situação que o Leandro nos trouxe. Mialgia é um tipo de lesão também quando a gente faz atividade física sem orientação, demais, exagerado? O que é isso? O que é mialgia? O mia vem de músculo, certo? E algia vem de dor. Então, mialgia é a dor muscular, tá? A mialgia e as tendinites são as lesões mais frequentes que a gente está vendo agora com esse advento aí do excesso de atividade física. Então, as dores nas costas, né, as dores na região do pescoço, são lesões muito frequentes, juntamente com as tendinites, que são as 2 mais frequentes com o excesso da atividade física. E essa mialgia, essa dor no pescoço, né, que você falou, ela vem de imediato ou leva um tempinho? Por exemplo, uma semana depois, como é que eu devo identificar? A gente tem algumas lesões que elas começam, a pessoa está praticando atividade física, aí ela está aquecida, né, a adrenalina tá alta, então a pessoa durante o exercício ela não sente, tá? Igualmente as tendinites. Então, quando o sangue esfria, né, aí abaixa o nível de adrenalina e a pessoa começa já a ter a sensação de dor, tá? Entendi. Que esse é um dos problemas também. Então, a pessoa está se exercitando, ela acha que não está lesionando, e quando para, algum tempo depois, seja um dia depois ou até 48 horas depois, vem a lesão, aparece a dor e a gente vê que está com lesão. Está com lesão. E aí tem um detalhe que ela fala, não, vou tomar um relaxante muscular, melhora. Isso. Aí oculta a doença. Oculta a doença. Esse é outro problema que a gente tem. Antes de passar para a próxima lesão, né, mais comum, e gente, nós estamos falando de lesão só de atleta, não, somos nós mesmos, isso, né? Exatamente. As pessoas, né, que não praticam assim por competição. A Renilda está acompanhando a gente e diz o seguinte: Mônica, tem 3 anos que faço musculação. Ultimamente estou sem vontade, sem energia. Por que acontece isso? E isso pode causar lesões se eu persistir na musculação?
Muito boa pergunta. O que a gente vê é o seguinte, o nosso corpo, na musculação, ele tende a adaptar. Então, quando a pessoa que é sedentária, então ela tem uma capacidade de ganhar músculo melhor. Então, vamos supor, eu estou parado, então se eu fizer minha atividade física direitinho, eu vou começar ganhando uma musculatura que chega por volta aos 5 meses, essa musculatura ela tende a adaptar àquele exercício. Por volta de 5 meses, por isso que a gente precisa de um profissional da atividade física, né, um educador físico, tá, para a gente tentar mudar esse exercício. Então, não adianta eu fazer a mesma série de exercícios um ano, porque o meu músculo ele vai adaptar e eu não vou ter ganho muscular mais. Eu não vou aumentar o tamanho da fibra e eu não vou aumentar o número de fibras musculares. Então, eu vou estabilizar. Então, por volta de 5 anos, o profissional ele tem que mudar a intensidade do exercício, ele tem que mudar o tipo de exercício, tá? E a frequência, porque senão eu não vou ganhar mais musculatura, não vou ficar mais definido. E isso vai me levar ao desânimo. Então aí a pessoa, ela, tipo assim, não está adiantando mais nada e tal. Mudar, né? Então Você a gente falou, precisa são de mudar. 5 meses, né? Por volta de 5 meses, Okay. né? Ela está fazendo há 3 anos. Eu não sei se ela está tendo um acompanhamento de um profissional de atividade física para ajudar nisso aí. Vamos fazer o seguinte, tem mais pergunta aqui chegando para o Leandro. A gente tem outras lesões para te mostrar, mas eu vou fazer uma pausa com ele, tá, Leandro? Tá e já bom. já a gente volta para conversar mais sobre essas lesões tão comuns para nós que praticamos atividade física, né? Às vezes demais da conta e sem orientação. Eu volto com o Leandro Gomide, né, ortopedista, que está com a gente aqui hoje falando sobre as lesões mais comuns quando a gente exagera nos exercícios, quando a gente não presta atenção nos sinais do corpo, quando a gente não segue a orientação de um profissional. Eu tenho aqui a nossa amiga, o Leandro, a Luciana, lá do bairro Tibéri. Mônica, uma simples caminhada pode causar lesões? Desde que a pessoa não esteja preparada para ela, sim. Né? Então, o que a gente pede? Para a pessoa, ela que mora perto do Parque do Sabiá, o que a gente vê nessa época? A pessoa que já quer dar 2 voltas no Parque do Sabiá de uma vez. Então, a gente pede para começar devagar. Então, começa que dê meia volta no Parque do Sabiá, certo? E pede para o motorista, quem estiver levando ela, pegar do outro lado do parque. Começa devagar. As pessoas que já caminham, que já quer, tem pessoas que já caminham, já quer começar a correr, já quer dar uma volta correndo no parque. Então alterna, caminha um pouco, corre um pouco, caminha um pouco, né? Então o negócio é progressivo. A pessoa ela tem que ter uma consciência que o organismo ele tem seus limites. Se a pessoa acelerar demais, ela vai ter lesão. Então, por exemplo, uma caminhada. Começo com 15 minutos, Sim. Aí faço, por exemplo, 3 vezes na semana 15 minutos, depois na outra semana aumento. Isso, é um aumento gradual, né? Respeitando os limites do corpo. A gente não tem uma fórmula aqui que quanto que a pessoa, quantos minutos que ela pode ter por dia ou não, porque a musculatura é diferente, o peso é diferente, a idade é diferente, não tem como a gente padronizar. Antes de ir para o intervalo, deixa eu fazer só mais uma pergunta, viu, Lohan Machado? Meu marido tem uma dor no tornozelo, ele foi motorista há muitos anos, não deve ter praticado atividade física, porque a profissão, às vezes, será movimento repetitivo? É a nossa amiga Ângela. Isso, então o motorista, né, principalmente o caminhoneiro, ele é um grupo de pessoas que tem muita lesão. Então a pessoa dirige o dia inteiro, ela chega no final da jornada, ela está cansada, ela não quer praticar atividade física. Uma particularidade que o motorista tem é a lesão no tornozelo do lado esquerdo, por causa da embreagem. Né? Então a embreagem ele tem que forçar mais, então isso ele faz repetitivamente quantas vezes durante o dia, então isso aí vai provocar lesão. Então por isso que a gente pede para o motorista, ou que seja quem faz atividade repetitiva, para ter um fortalecimento. Então, com a gente fortalecendo a musculatura, a gente fortalece o músculo e o tendão, certo? Isso aí vai prevenir a lesão, seja as mialgias, né? Ou sejam as tendinites, que também são muito frequentes. Então, a gente previne fortalecendo. A gente vai continuar esse assunto daqui a pouquinho com o Leandro Gomide. Claro que você pode participar com a gente pelo 99897 1000. E a gente volta agora conversando sobre as lesões mais comuns para quem faz atividade física sem descanso, né, sem orientação, achando que vai dar conta de tudo. E quanto mais velho, pior, pode ser?
A gente vê que a musculatura ela já está mais cansada, então a chance de lesão é um pouco maior. Bom, vou trazer outro. Você falou muito de tendinite, né, no início da nossa conversa. E aqui a gente tem, olha, tendinite do quadríceps. Para quem não sabe o que é o quadríceps. Isso, então o que é a tendinite do quadríceps? O quadríceps é esse músculo da coxa, na parte da frente da coxa que a gente tem, que é um músculo muito grande, e ele joga um tendão que vai para o joelho, certo? E geralmente a pessoa que faz muito agachamento, tá? Repetitivo ou sem orientação, aí como o quadríceps é um músculo muito forte, ele sobrecarrega muito no seu tendão e a lesão vem justamente no tendão e a principal lesão é a tendinite, que é a inflamação de um tendão. A gente está falando de CrossFit e estamos falando de lesões mais frequentes, que é a mialgia e a tendinite. Eu vou falar um pouco de algumas lesões graves que a gente teve em tendão, falando em tendinite, que são lesões que raramente aparecem. Que foi uma pessoa que o professor dela pediu para ele fazer, sei lá, 30 apoio no chão. Então ela não estava preparada para fazer nem 5. Então na hora que ela chegou no número 15, ela arrebentou o tendão do tríceps aqui atrás, que é uma lesão que a gente vê que é muito rara. Né? Então, essa foi uma lesão que aconteceu no CrossFit. Outra lesão também que teve muito rara foi no tendão do músculo reto do abdômen, né? Que é o músculo do tanquinho, aquele músculo, né? que fica definido quando a pessoa está magrinha e tal. Então, é uma lesão muito rara. O professor dela pediu para ela fazer, sei lá, 30... abdominais, mas ela nunca tinha feito. Ela não estava preparada, né? então ela arrebentou o tendão do músculo aqui do abdômen. E é uma dor horrorosa? É uma dor muito forte, que o músculo, o tendão, ele arrebenta, né? Então, como se fosse uma corda que arrebentou. A pessoa tem a dor na hora. Diferente daquela mialgia que a pessoa está quente, ela vai sentir dor depois. Entendi. Então, são lesões graves, raras, que estão aparecendo por causa do CrossFit. E aí, prejudica tudo, porque a pessoa vai ter que ficar parada, fazer tratamento. Isso. Então, a pessoa que ela está com pressa para ter um organismo definido, sarado, ela vai ter que parar cerca de 2 meses. Aí o projeto dela de fortalecimento não foi vai por água dar abaixo. certo. Então, conversar, né, com esse orientador, falou, olha, estou parada há muito tempo, para ter essa consciência. A Vilma diz que tem perda hídrica em todas as vértebras da coluna. Acredito que pode ter sido causado por excesso de exercícios em 2016. Existe alguma maneira para recompor este líquido que foi perdido? Por conta disso, vezes ou outra, a Vilma tem fortes dores. Essa desidratação é um problema que a gente fala que ele vem ao longo dos anos, certo? Isso é uma causa degenerativa. A pessoa ela vai envelhecendo e ela vai perdendo líquido. Então a pele tende a ficar mais ressecada, o cabelo fica mais ressecado, na coluna a gente tem muito líquido. Ao longo da vida a gente vai perdendo um pouco desse líquido. Infelizmente, nesse caso, aconteceu justamente na época do exercício. Aí a gente está colocando a culpa no exercício. O exercício foi tipo a gota d'água somente, tá? E eu queria também falar que eu não estou chamando ela de velha, não. Certo? Um abraço para você, viu? Gente experiente, né? Gente experiente. Experiente. Mônica, estou com dores no joelho e o médico disse que é pata de ganso. Não passa. O que eu devo fazer? Ele não fala se ele faz atividade física. É o Flávio. Flávia, a pata de ganso é um conjunto de tendões que a gente tem no joelho, certo? E existe uma lesão muito frequente que é a tendinite na pata de ganso, que é muito provavelmente o que você tem, tá? Essa tendinite é uma tendinite que ela tem um difícil tratamento, precisa de fazer muito repouso, muito gelo e associar fisioterapia, senão essa lesão ela não sara fácil. E aí nesse processo a atividade física tem que ser suspensa? A pessoa o Flávio pode fazer atividade física, mas ele não pode fazer atividades que geram dor na hora do exercício. Entendi. Vamos supor que ele vai fazer um agachamento, uma cadeira extensora. Se der dor, ele tem que tirar esse exercício da sua lista de exercícios. Ele pode malhar braço, abdominal, outras coisas, mas isso não. Não, né? Que é a tendinite patelar que a gente está falando ou não, é diferente? Não, essa é diferente? A tendinite patelar é um tendão, é uma tendinite que está no tendão da patela que liga até na perna, até lá na canela, mais embaixo um pouquinho, que também é muito frequente, por causa justamente daquela mesa extensora. Quando a gente senta naquela cadeira e fica esticando as pernas, sobrecarrega muito esse tendão, ele inflama, dá tendinite. Dá tendinite. E aí tem que fazer fisioterapia, Leandro? Repouso, anti-inflamatório, né? Fisioterapia, às vezes fazer algum exame de imagem para a gente ver se tem alguma
a alteração anatômica que predispõe a essa tendinite, não só o exercício. Lá de Uberaba, a Lúcia acompanhando, contou pra gente que tem um cisto Baker, é isso? É Baker. Baker, ai perdão, gente. Isso. Baker é no joelho, Isso. fez fisioterapia acompanhada com exercícios por 3 anos. Agora ela faz o pilates Isso. e o joelho dobra no limite dele, faz a acupuntura também. Certo. Mas mesmo assim dói, fica inchado, ela só usa bolsa de gelo, não toma anti-inflamatório, só colágeno. Isso. Ela quer saber, Leandro, se está no caminho certo. Está no caminho certo, mas o que eu sugiro para ela, como ela tem esse cisto geralmente ele fica na parte de trás do joelho. Esse cisto, ele está comprimindo ali os tendões, os nervos, e quando ela faz o fortalecimento, fica mais apertado, mais justo. Então, eu sugiro ela tirar esse cisto. Muito bem. A nossa amiga Terezinha, a dona Terezinha está sempre conosco aqui também. Ela sente muita dor na coluna, lombar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre lombalgia. Me parece, na cervical, agora que eu entendi. Fez vários tratamentos, não melhora. Na ressonância diz que tem hérnias em vários pontos, além de artrose na cervical, espondilite no quadril. Sente dor 24 horas. Nossa, Terezinha, sinto muito. Principalmente quando limpa a casa. Ela é técnica de enfermagem. Que tipo de exercícios é recomendado para ela que trouxe essa situação delicada? A Terezinha ela vai precisar de fazer uma reabilitação. E essa reabilitação ela vai precisar de fazer a fisioterapia primeiro. Então são exercícios na fisioterapia, muito alongamento, exercícios de fortalecimento, e a gente tem que saber o grau que está essa hérnia, esse desgaste na coluna, porque às vezes é um grau tão mais avançado que o tratamento clínico sem cirurgia não vai adiantar. Talvez o caso dela já seja uma cirurgia. Uma cirurgia, né? A gente espera que melhore aí, viu, Terezinha? Vou fazer mais uma pergunta, o doutor Leandro ainda vai continuar mais um bocadinho com a gente aqui, tá? Um amigo nosso, o Raul, acho que é lá da Morada Nova, ele pedalava 45 quilômetros por dia, parou de vez, já faz 1 ano, ele quer voltar. Qual é a sua orientação? Isso, o que a gente pede para o Raul? Então, que ele não comece já pedalando esses 45 quilômetros. Então, que ele pedale 5 quilômetros, 5 para ir, 5 para voltar, e ele aumente gradualmente o tanto. Ele que tem que talvez sentir o limite do corpo dele. É difícil da gente, sem ver o Raul, né? Se ele está pesado, se a musculatura dele está boa, a idade que ele tem. Então, tem que começar devagar. O que a gente sugere para o Raul? Procurar um profissional da atividade física, certo? Porque a pessoa ela não precisa só pedalar. Além de pedalar, ela tem que fortalecer a musculatura, né? Seja com musculação, seja com pilates, né? Para essa musculatura dar conta de um exercício repetitivo que é o ciclismo. Eu vou aproveitar, a gente vai fazer mais uma pausa, mas eu quero trazer uma amiga nossa, ela não colocou o nome, quer fazer academia, nunca fez. Como deve começar? Com avaliação? Primeira coisa, uma avaliação médica previamente à academia. Durante a academia, sempre está acompanhada pelo profissional da atividade física. A gente fala, o que a gente escuta? Mas um personal é muito caro, eu não tenho condições. Então, basta ela seguir as orientações que o profissional de atividade física lá da academia, que toda academia ele tem um instrutor lá dentro. Então, né? Que ela peça para esse instrutor segui-la durante os primeiros meses, 2 meses, até ela ter a posição correta de fazer o exercício, a série correta, o número de repetições, para não gerar lesão. Certo? Então ela tem que estar, essa pessoa que nunca fez, que está animada, que vai fazer agora muito tempo, que quer fazer, basta que o profissional acompanhe. Certo? Muito bem. Doutor Leandro Gomide, ortopedista, continua com a gente, tá? E pode mandar a sua pergunta. Aliás, tem muitas perguntas e eu fico feliz com isso também. Toda vez eu fico feliz com a sua participação. Agora a gente continua a nossa prosa aqui com o Leandro Gomide. Tem pergunta para você, meu amigo. O Oscar do Bairro São Jorge está preocupadíssimo. Ele machucou a musculatura da costela, já tem 15 dias e não passa a dor. Tem alguma coisa que ele possa fazer para poder ajudar e sarar logo para ele fazer atividade física? Então, nessa região não tem como a gente fazer uma imobilização. O que ele vai fazer é o básico, né? Que é o gelo, né? O repouso e, dependendo, tomar um anti-inflamatório para a gente melhorar essa questão que aí deve estar tudo inflamado e assim por diante. Então, repouso, né? Repouso e gelo. É o que ele pode fazer em casa sem ter que tomar uma medicação. E esperar o tempo certo. Tempo. A Wanda do Santa Mônica começou uma caminhada de 1 hora. Depois de 15 dias, veio uma dor no calcanhar que não está deixando com que ela faça mais caminhada. Pode ter sido uma lesão? Muito provavelmente que ela teve foi a tendinite, porque na região do tornozelo, do pé, a gente tem muito tendão,
certo? Então, muitos tendões que ajudam no movimento de deambular, tá? Então, ela não estava preparada, chegou o momento que esses tendões não aguentaram e deram um grito. O que foi isso? É a dor. Então, a dor, ela serve para alertar a gente que alguma coisa está errada. Então, nesse momento, tem que parar, tem que fazer repouso, tem que cicatrizar essa lesão, depois ela volta gradativamente para essas caminhadas dela. A nossa amiga Mariúcha, de Uberaba, ela trabalha como pintora. Ela sente dor constante no ombro direito e pescoço. Não faz exercício. Aí o pintor, a gente tem uma particularidade que, além de ser repetitivo, né, a gente tem o problema da postura. Então, eu precisava de ver como que ela pinta, né? Como que é o jeito, a posição que o braço dela fica, como é que é a quantidade, a repetição, tanto a quantidade de pintura que ela faz. O que acontece? Quando a pessoa faz um exercício repetitivo e tem uma postura errada, ela precisa da musculatura, ela sobrecarrega muito essa musculatura. Então, por isso que a gente pede para ela fazer um fortalecimento. Então, fortalece essa musculatura, porque ela vai ter uma postura melhor, os tendões e os músculos dela vão ter mais forte, vão aguentar mais o movimento repetitivo e esse ritmo dela. Minha patela do joelho não tem encaixe. O que eu posso fazer para fortalecer, fazer atividade física e não ter lesão? É a Cristina Moraes. Isso, aí é o fortalecimento daquele quadríceps que a gente falou mais cedo. Então, ela precisa de fazer exercícios da linha do agachamento. Então, se ela tiver um quadríceps forte, essa patela ela tende a ficar no eixo, trabalhando no eixo mais centralizado e vai lesionar menos. Eu tenho um caso aqui do Adriano, tem 38 anos. Até para trazer que tipo de exercício o pessoal, por exemplo, que está na fazenda pode trabalhar, porque é uma lida muito difícil, né? Ele trabalhou como tratorista por 21 anos. O ano passado teve um acidente de carro e tem muita dor pelo corpo, principalmente lombar, que eu até vou trazer aqui agora. Fez exames, mas não mostra absolutamente nada. E ele não tem sustentação dos braços, ou seja, tem uma fraqueza muscular. O que ele pode fazer, o Adriano? Isso, o Adriano provavelmente o que ele tem é a chamada lombalgia, que eu vi aqui nos nossos pezinhos aqui, ele tem isso. Então, o que é lombalgia? A algia vem de dor, tá? E o lombe vem da região lombar. Então, ele falou 21 anos dirigindo trator, então ele ficou sentado muito tempo durante 21 anos, né? Então, sobrecarregou muito essa musculatura da região das costas, lá embaixo, na região lombar. Então, essa musculatura ela ficou cansada durante o tempo. Então, ele precisa de fazer uma reabilitação primeiro com fisioterapia, tá? Para a gente reeducar essa musculatura dele. Aí, depois disso, ele vai fazer um fortalecimento. Interessante falar, Mônica, aqui o seguinte, que as pessoas acham que tem que fazer atividade física, é só musculação. Não é isso. Então, o fortalecimento ele pode vir de diversas formas. A pessoa ela tem que fazer uma atividade física que ela gosta, que te dá prazer, porque senão em 2, 3 meses ela vai abandonar. Então, se a pessoa gosta de jogar squash, ela tem que jogar squash. Se a pessoa gosta de fazer zumba, ela tem que dançar zumba. Se ela gosta de fazer academia, musculação, ela tem que fazer isso. Certo? Porque tem que dar prazer, porque senão ela vai desistir. E no caso do nosso amigo tratorista tem que fortalecer, né? Isso. Primeiro fazer uma reabilitação com fisioterapia, depois o fortalecimento dessa musculatura da região lombar que ele usou muito tempo. Olha o caso dessa amiga nossa, ela não mandou o nome. Mônica, tenho fibromialgia, escoliose, tem um problema no joelho, tendinite no tornozelo, o corpo todo dói. Isso. E aí, como é que ela faz? A Márcia. Isso. A fibromialgia já é uma doença, ela é um pouco mais complexa, é uma doença que não tem cura. Então, a fibromialgia, para a gente definir a fibromialgia, fibro de fibra, mio de músculo, algia de dor. Então, é a dor nas fibras musculares. Então, a pessoa ela tem dor no corpo inteiro, tá? Essa doença ela não tem cura e o tratamento é basicamente a pessoa ela tem que tomar medicação para dor. Associada a isso, fisioterapia. E assim que ela tiver condições de fazer uma atividade física, ela tem que fazer uma atividade física, porque uma musculatura mais forte, ela vai aumentar o limiar de dor. Então, aquela dorzinha que incomodava no dia a dia, com um limiar mais alto, essa dor não vai incomodar se ela tiver uma musculatura preparada. Por falar nisso, a nossa amiga, né, de musculatura preparada, lombalgia, a nossa amiga Vilma
Vilma, um beijo para você, 50 anos, trabalha com bordados em predarias, trabalha muito tempo sentada. Aí o que veio? A dor na lombar. Mas ela não conta se faz atividade física. Isso, então aí a gente repete ao motorista, Exato, ao motorista, né? É a pessoa que fica sentada muito tempo. O que seria uma saída boa para essa pessoa que fica parada muito tempo sentada? Levanta, vai lá, bebe uma água, levanta, bebe um café, com intervalo mais ou menos de 1h30 a 2 horas. É o que a gente pede para os motoristas e que a gente já vê os motoristas de ônibus fazendo. Então, a pessoa que vai sair daqui de ônibus para o Rio de Janeiro, ele para daqui 2 horas, ele descansa, ele desce, ele vai lá, bebe caminha um pouco e volta. Então, a pessoa que fica sentada muito tempo, ela tem que intercalar movimentos de ficar em pé um pouco. A Valterina de Uberaba quer saber, Leandro, de você, qual o melhor exercício para quem sente dor no ciático? Ela é manicure e tem essa dor. Isso. O que é a dor no ciático? O ciático é um nervo que ele sai da coluna lombar. Então, nada mais é também que uma lombalgia. Aí, no caso específico, quem tem dor no ciático, fica uma lombociatalgia. O que é isso? É uma dor que começa na coluna lombar e vai descendo pelo nervo ciático e vai descendo até na perna. Qual que é o problema da manicure? A manicure, ela fica muito tempo nessa posição, seja com o pé da pessoa, seja com a mão da pessoa. Então, essa posição sobrecarrega muito a região da coluna lombar. Aí ela precisa, a gente volta naquilo, ela precisa de fortalecer, certo? Ela tem que tirar um tempinho, a gente orienta pelo menos 3 vezes por semana, 1 hora de atividade física. Eu não estou pedindo aqui para fazer todo dia, certo? Então, tira 3 horas durante uma semana. Tipo assim, invista no seu corpo, que você vai prevenir lesão, você vai prevenir tempo parado no serviço, tá? Isso só vai ter benefício, né? Você vai prevenir dor, vai ter mais autonomia. Aumenta, melhora a qualidade de sono, melhora a sua capacidade de concentração, só tem benefícios. Só tem benefícios. E o Dr. Leandro Gomide, ortopedista, trouxe para a gente aqui essa cautela que a gente deve ter, essa atenção nos sinais do nosso corpo, né? E nessa paciência, sem correria, sem desespero. Leandro, obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. Então, uma mensagem final. Vai procurar uma academia? Procura uma academia que seja credenciada e que tenha os certificados. Segundo, respeitar os limites do corpo. Cada corpo tem o seu limite e a gente tem sinais, certo? E respeitar esses sinais para prevenir lesão. Muito bem. Cuidado do Leandro Gomide com a gente aqui hoje. Bom fim de semana, viu? Para nós todos. Obrigada.